Oi, meu nome é Pedro Maranhão. Sou branco, tenho cabelos e olhos castanhos, visto uma camisa azul e estou no escritório com prateleiras com livros ao fundo. Trabalho no Ministério Público do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás, que apresenta mais um vídeo de orientação sobre acessibilidade. Nesse vídeo, nós vamos continuar falando sobre os requisitos de acessibilidade para circulação horizontal. Os corredores das edificações devem possuir uma faixa livre de barreiras ou obstáculos e sua largura mínima deve ser de 90 cm para corredores de uso comum com extensão de até 4 metros, 1,20 m para corredores de uso comum com extensão de até 10 metros, possibilitando que uma pessoa caminhando possa cruzar com um cadeirante, 1,5 m para corredores com extensão superior a 10 metros, o que permite que duas cadeiras de rodas se cruzem ou andem lado a lado, ou também 1,5 m para qualquer corredor de uso público, com grande fluxo de pessoas, independente do seu comprimento. Em caso de edificações já existentes, em que não é possível a adequação dos corredores, a norma estabelece que essa largura não poderá ser menor do que 90 cm e que devem ser implantados bolsões de retorno a cada pelo menos 15 metros, com espaço suficiente para a manobra e retorno de uma cadeira de rodas. A norma estabelece que o vão livre das portas, quando abertas, deve ser de no mínimo 80 cm de largura e 2,10 m de altura, mesmo que ela seja sanfonada ou de correr. Se a porta tiver duas ou mais folhas, pelo menos uma delas deve ter vão livre de no mínimo 80 cm. Em locais de práticas desportivas, a largura do vão livre das portas deve ser de pelo menos 1 metro. Em portas de correr, os trilhos devem ser instalados preferencialmente na parte superior. Caso isso não seja possível, eles devem estar nivelados com a superfície do piso, e as frestas na guia inferior devem ter largura de no máximo 15 mm. É recomendado também que o lado oposto ao da abertura da porta tenha um revestimento resistente a impacto por bengalas, muletas e cadeiras de roda até a altura de 40 cm. Também é recomendado que as portas ou batentes tenham cores contrastantes com as da parede e do piso, a fim de facilitar a sua identificação e localização por pessoas com baixa visão. Além disso, a norma estabelece diversos requisitos para o uso de portas vai e vem ou de vidro. Por isso, não deixe de consultá-la caso esteja previsto algum desses tipos de equipamento em sua obra. Para que qualquer pessoa, inclusive cadeirantes, possam usar portas sem dificuldade, é necessário que haja espaço suficiente para a sua abertura e fechamento entre a parede e o lado da porta com a maçaneta ou puxador. Conforme vemos nessa imagem, no lado em que a porta se projeta quando aberta, essa distância livre deve ser de pelo menos 60 cm, e do lado oposto ela deve ser de no mínimo 30 cm. Quando houverem duas portas em sequência, é preciso garantir também o espaço suficiente para que um cadeirante execute uma rotação completa sem invadir a área de projeção delas. Esse espaço corresponde a uma circunferência de 1,5 m de diâmetro. Caso a porta esteja posicionada em um corredor, a largura desse corredor precisa ser de no mínimo 1,5 m caso a porta abra para ele, e 1,20 m caso ela abra para o outro lado. As maçanetas das portas devem ser do tipo alavanca e posicionadas entre 80 e 110 cm de altura. Elas devem ter pelo menos 10 cm de comprimento e seu acabamento deve ser sem arestas e recurvado na extremidade. Os puxadores das portas devem ter diâmetro de empunhadura entre 25 e 35 mm e serem posicionados conforme essa imagem. Já o mecanismo de acionamento das portas deve exigir uma força de no máximo 36 N. Com isso, mesmo pessoas com restrições motoras conseguem abri-las utilizando o dorso de sua mão.
O sistema de travamento de portas, como por exemplo em sanitários, vestiários e provadores, deve ser de fácil manuseio, preferencialmente do tipo alavanca ou tranqueta, de modo que possa ser acionado com o dorso da mão. Outros equipamentos, como corrimãos e barras de apoio, devem estar afastados em no mínimo 40 mm da parede ou de qualquer outro obstáculo e devem ter um diâmetro entre 30 e 45 mm. Seu formato de empunhadura deve ser preferencialmente circular, mas ele também pode ser elíptico ou outro qualquer, desde que a variação do diâmetro fique dentro desse intervalo. Além de maçanetas e puxadores, outros tipos de comandos e controles devem estar posicionados em altura adequada para o uso por qualquer pessoa, seguindo o conceito de desenho universal. É o caso, por exemplo, de interruptores, tomadas e interfones. Os comandos de abertura e fechamento de janelas, além de estarem posicionados entre 40 e 120 cm de altura, devem poder ser operados com um único movimento, utilizando apenas uma das mãos. Todas as portas de sanitários, banheiros e vestiários devem ser sinalizadas conforme descrito no vídeo da nossa série que trata especificamente sobre sinalização, comunicação e informação. Quando as demais portas e passagens forem sinalizadas, elas devem ter números, letras, pictogramas e sinais com texto em relevo, incluindo braille, posicionados conforme mostrado nessa imagem. Sempre que rotas de fuga contra incêndio e pânico tiverem escadas de emergência ou elevadores de emergência, devem ser previstas áreas de resgate com espaço reservado e demarcado para o posicionamento da pessoa em cadeira de rodas, conforme o detalhamento indicado na norma. Estamos concluindo os requisitos de acessibilidade para a circulação horizontal estabelecidos na NBR 9050 de 2020. Nós não citamos aqui alguns casos especiais que estão definidos nas normas. Por isso, se você for atuar em alguma obra, nunca deixe de consultá-las, procurando sempre a sua última atualização. Agradecemos por você ter acompanhado esse resumo. Continue assistindo aos outros vídeos da nossa série sobre acessibilidade.